Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, o podcast onde você tem as notícias, as análises, enfim, a sequência de vitórias e um momento incrível do Liverpool nesse final de ano. Quem diria que depois de uma série de descalabros, o time fosse entrar num período de 6 jogos sem perder, sendo 6 vitórias e 2 empates. Uma dessas vitórias, o jogo fora de casa pela Liga dos Campeões. O time do Liverpool vence o Tottenham, venceu bem, teve um drama ali no final, diga-se de passagem. Temos que ser honestos porque o time deu uma sofridinha naquele momento final do jogo. E temos que falar também sobre o time ter um pouquinho de descontrole. Teve um primeiro tempo ali, teve a expulsão do Xavi Simons, bem expulso, diga-se de passagem, mas o time continuou jogando bola. Agora, no final do jogo, não podia ter dado o mole que deu no gol do Richarlison, não podia ter acontecido aquilo, mesmo com a expulsão ali de mais um jogador, teve uma pressãozinha ali no final, mas deu-se os 90 minutos, 2-1 Liverpool fora de casa, vitória importante, o time se mantém ali brigando no G4, está na quinta colocação atualmente, e vamos falar de alguns jogadores que foram bem nessa partida de hoje. Eu não vou deixar de falar do nosso querido Florian Wirtz, que fez um partidaço. Gostei muito do jogo do Wirtz, deu assistência, enfim, né? O pessoal conseguiu, estava na discussão se marcava ou não marcava o gol, não marcaram o gol para ele. Ele deu uma assistência, jogou muita bola contra o Tottenham, o nosso alemão ali do meio-campo. Eu vou iniciar esse episódio deixando um beijo no coração do meu querido Dani, que está aí em eventos comemorativos, mais conhecido como festa. Ele e senhorita Tamara, beijo no seu coração, Dani. Deixar um beijo no coração do Rodrigo, que está ali curtindo também um final de semana com as crianças. O Rodrigo está contente ali com a molecada da família, e isso é o que importa. Deixar um beijo no coração do Nick, que tá também ali com o senhorita Nick, aproveitando o momento de final de ano, e cá estou eu e Orlando para trazer muito para vocês do que foi esse jogo, do que vai ser a próxima partida do Liverpool, inclusive contra o Wolverhampton, no sábado pós-Natal, 27 de dezembro, Boxing Day. Vamos jogar, vamos fazer aí essa partida contra o Wolverhampton, que é um time que não tá bem. O Wolverhampton não tá legal. O último colocado, 2 pontos. Pelo amor de Deus, não ganhar esse jogo em Liverpool. Pelo amor de Deus, não ganhar esse jogo e se inserir de vez no G4. Eu, antes de começar aqui o papo com o orlandismo que de volta está, vou deixar um beijo no coração aí da Cris, que tá sempre me mandando mensagem, sempre após os jogos do Liverpool, ela expõe ali as suas emoções, seja ela brava, seja ela contente com alguma vitória ou reclamando de alguma coisa. Cris, um beijo no seu coração, espero que você tenha um final de ano maravilhoso, você aí e toda a sua família. Um beijo no coração da galera do grupo da Somos Liverpool. O pessoal tá sempre trocando ideia, tá sempre na resenha. E isso é muito importante. É sempre muito válido saber o quanto nós estamos aí fazendo parte do dia a dia de vocês. Seja o momento que vocês nos escutam, é importante saber. É importante para nós fazer parte dessa rotina do dia a dia de cada um dos nossos ouvintes. Beijo no coração do João Pedro, que tá lá em terras holandesas. João, espero que você continue aí mesmo no Natal. Estaremos aqui. O nosso Boxing Day também é diferente. Aqui a gente não para um minuto. Tem a escala ali da galera, mas eu mesmo tô sempre aqui com quem quer que seja para trazer muito de Liverpool para você. Orlando, você foi buscar um negócio para comer, eu espero que esteja bom e você voltou. Eu tô feliz que você está comigo, eu tô contente que hoje o orlandismo está on nesse episódio. Bem-vindo demais, episódio pré-natal aí. Boa noite, Diego. Boa noite, Vim. Sempre bom estar aqui.
lava, portões, é, na vida e tal. Episódio de vitória, em 3 vitórias seguidas, arrancada do Liverpool no campeonato, enfim, que as coisas estão parecendo que estão melhorando. Vamos falar muito aí que vai ser bom. Esse jogo contra o Tottenham foi um jogo que eu confesso que aquelas gracinhas do Richarlison, sempre contra o Liverpool, sempre me deixaram muito pé da vida. E toda vez que o Richarlison vai jogar contra o Liverpool, eu fico pensando, esse cara ele tem que sofrer no jogo de hoje, porque ele tem que saber que assim, a piadinha dele vai ficar do gramado pra fora, não vai nem entrar. E fez o gol do Tottenham, mas mais uma vez viu seu time perder diante do Liverpool e diante dos seus torcedores. Isso que é o mais maluco aí. Esse jogo do Liverpool teve ali o gol do Isaac no segundo tempo. Isaac mandando muito bem, fez uma boa partida, saiu lesionado. Fomos atrás de algumas informações. Tem muita coisa ainda desencontrada. Há quem diga que ele teve uma lesão na canela. Há quem diga que foi na parte inferior da perna, mas sem dar muitos detalhes. Há quem diga que a FSG vai buscar um substituto para o ataque por conta dessa lesão aí do Isaac, mas até o momento nós não tivemos nenhuma informação que nós pudéssemos chegar aqui e falar, ó, acabou a temporada para ele, ou então, ó, são só mais alguns jogos aí e ele tá de volta. É um caso interessante, né? Porque o Isaac ele queria muito estar aqui no Liverpool, tá lá no Liverpool, né? E veio, demorou para engrenar e quando parece que engrena sofre essa lesão. E eu acho que os deuses estão, com tudo isso, olhando muito para o Ekitike, iluminando e falando assim: olha, gente, esse é o atacante que vocês têm que valorizar aqui, porque esse é o cara que, na ausência do Salah, vai fazer a diferença para vocês. E assim tem sido. O Ekitike tem jogado bem, entra, faz gol, entra, dá assistência, recebe a assistência do Salah. Salah, beijo no seu coração. Espero que você na Copa Africana de Nações vá muito longe e que você possa voltar com a cabeça leve, com a cabeça tranquila, quiçá campeão africano para ir para a Copa do Mundo como campeão, mas eu espero o melhor para você. E para quem fica, eu espero ver gols. O Orlando, vamos começar a falar desse jogo contra o Tottenham, que o time do Liverpool teve um volume interessante. Vou também, depois disso, falar sobre Florian Wirtz, que vem evoluindo, vem jogando bem, fez mais um jogo muito bom, mas fato é que o Liverpool entra aí numa sequência de 3 vitórias seguidas, uma situação que não vinha desde o início do campeonato inglês, lá no mês de maio, no mês de agosto. Então nós ficamos aí um bom tempo numa gangorra e muita gente, teve gente que falou até em queda para a segunda divisão. Eu, sinceramente, não levei isso a sério, porque eu não vou nem desenvolver isso, né? Mas o Liverpool entra aí, venceu o Inter de Milão pela Liga dos Campeões, venceu o Brighton e venceu bem, e venceu o Tottenham fora de casa antes do seu jogo de Boxing Day, que nós vamos falar mais pro final do episódio, que talvez dê uma segurança melhor aí para a equipe. 2-1 fora de casa, Orlando. O que você viu desse jogo? Então, a partir o time começa o jogo muito amarrado, enfim. A partir da expulsão do Simons, né? Do Simons, o Liverpool passa a tomar as ações da partida, só que ele toma as ações e não consegue criar tantas oportunidades. E aí vem o segundo tempo, que aí para mim é que o Liverpool começa a deslanchar numa jogada de que a defesa do Tottenham erra a saída, ela acerta no McAllister, né? E aí o Witz e o Isaac Tabelo, né? Se não me engano, é o Witz e o Isaac Tabelo, e aí o Isaac acaba sendo muito feliz, uma finalização muito bonita, cruzada, com convicção, assim, aquela finalização de atacante que chega de primeira na frente e batendo no cruzado, entendeu? Bem no alto, achei. E aí o livro passa a dominar as ações do jogo, sabe? Eu acho que, assim, obviamente tem que não pode deixar que passar, que a expulsão condiciona o jogo. O Simons fez uma expulsão, tomou uma expulsão muito infantil, no campo de ataque, ele chega assim de maneira extremamente desnecessária, pisa no Van Dijk. A gente não sabe se, sei lá, se houve intenção ou tal, mas enfim, não importa a intenção, o que importa é a intensidade. E ele chega muito intenso para pisar no Van Dijk.
Isso compromete muito o jogo do Tottenham e o Liverpool agradece, porque ele começa a ter mais espaço, começa a se preocupar menos. O Tottenham tira um homem de ataque, né, você e consequentemente, o lado do Liverpool direito, do Szoboszlai, começa a ter mais oportunidades, você começa a ter mais espaço, porque tem um homem menos do outro lado. E aí eu acho que isso é fundamental para o Liverpool começar a comandar as ações e tal. E aí vem o segundo gol, uma jogada que é o Frimpong tinha entrado no lugar do Bradley, né, se eu não me engano, e aí uma bola na direita, ele consegue cruzar, e o Ekitike nesse momento aí o Isaac tinha saído, né, porque o Isaac tinha saído, tinha lesionado no gol, Ekitike de cabeça faz o 2-0. E aí eu acho que o Liverpool entra numa situação que não precisa, sabe. Ele meio começa a querer segurar o resultado, assim, parecia realmente 2-0 decidido, fora de casa, com um a mais, e aí entra o Richarlison. E aí a gente sabe que o Richarlison ele tem uma capacidade física muito grande, briga lá na frente, se apresenta demais, briga com os defensores. E aí numa ele faz o 2-1, num bate e rebate ele a defesa não consegue afastar, né, e aí não pode dar esses moles. E nesse 2-1 o Tottenham chega a flertar, tá, com o empate, ele tem um lance ali, se eu não me engano, que é o Konaté, ele bloqueia um chute do Richarlison, agora eu não me lembro, mas aí depois disso o Liverpool acaba segurando. Eu achei que foi uma partida muito do Liverpool, assim, achei muito boa por causa do Wirtz, gostei muito da partida dele, acho que ele participou demais, o Florian Wirtz, ele teve muita se apresentou demais vindo da esquerda para dentro. Bom que Ekitike marcou mais um gol, muito importante para o Liverpool isso, ele continuar crescendo, continuar fazendo gols e se firmando no momento que a gente tem um salário numa Copa Africana de Nações, entendeu? E ele se apresentar, porque a gente teve um tempo que a gente dependia muito do Salah, só o Salah fazia gol nesse time. E aí quando você começa a ver o outro atacante despontando, aliás, o Liverpool gastou para isso, né, convenhamos, se gastou tem que ter. Você começa a ter mais possibilidades, entendeu? Aliás, o Liverpool sofreu em outras Copas Africanas de Nações, né, porque o Salah não estava, o Mané não estava, a gente, pô, é um sofrimento total. E agora, não que o Salah não faça falta, não é isso, mas aí você tem mais variedade. Então, foi muito bom eu achei a cotação da Ekitike excelente nesse sentido. E aí o Liverpool, ele assim, achei assim, ele jogou pro gasto. O que era o suficiente para ganhar, o Liverpool foi lá e fez. Talvez se tivesse tido um pouquinho mais de vontade, não sei, de intensidade, fazer mais um gol, tal, faria. Eu acho que isso aí não é uma crítica, né? Uma vitória fora de casa, não tem nada a criticar, mas poderia ter sido mais tranquilo, não precisava aquele apavoro no final. Entendeu? Ainda mais foi um apavoro muito na bafa. O Tottenham jogava a bola na área, contando muito com a intensidade e a força do Richarlison que ele tem, né? E não criava tantas jogadas. E o Liverpool acabou que quando você recua para segurar resultado, é tudo que o seu adversário quer. Se ele não tem a capacidade de criar muita jogada, pelo menos ele começa a jogar a bola na área, está se defendendo lá atrás, você dá a oportunidade para ele vir até a intermediária e cruzar, joga aí, e você acaba se complicando. Mas no geral foi uma excelente vitória para continuar no caminho. O time arrancou, tá na quinta posição aí, né? Se eu não me engano, é quinta ou sexta, né? Porque o United perdeu, não, manteve a quinta. O United perdeu para Aston Villa. E estamos no caminho assim, o Liverpool, gente, pelo investimento que tem, tinha que estar brigando pelo título. Mas já que não tá, tem que estar nas quatro primeiras posições. Isso não tem discussão. O Liverpool gastou muito essa janela. Passou por um momento de turbulência muito grande, muito complicado, mas aparentemente o time voltou a encontrar esse caminho. Tá? Gostei muito também da tabelinha ali do Keck com o Vitz na esquerda, tiveram algumas tabelas interessantes. O McAllister marcando pelo meio como sempre implacável, inclusive o primeiro gol, assim, o defensor do Tottenham, né, o Romero, acho que foi o Romero que errou aquela bola, tal. Ele errou, sim, ele errou. Mas o fato do Macalé estar naquela posição ali, como eu posso dizer, ele induz ao erro também. Isso é importante você estar como marcador, essa questão de abafar, bloquear o passe. O Macares faz muito isso, quando ele não consegue marcar, como pode dizer, ou pressionando ali, antecipando jogada, ele marca o passe. Então, no geral, foi uma partida muito segura do time e mais uma vitória fora de casa contra um rival que, né, tem sua relevância. O Tottenham tem investimento, é o atual campeão da Europa League. Importantíssimo para o Liverpool arrancar. O Orlando, alguns detalhes interessantes dessa partida, né, além do gol ali dos gols ali do ataque, o Ekitike indo muito bem, o Isaac indo muito bem,
Você falou uma coisa interessante, o time se preparou para essa saída do Salah na Copa Africa na pra Copa Africana de Nações, porque era uma coisa que com o Klopp era sempre um problema. E às vezes a gente tinha mais de um jogador, a gente tinha 2, 3 jogadores que acabavam saindo e esses caras ali eram bastante importantes na equipe. Teve ano de Salah, Mané e Matip, se eu não me engano. E isso aí sempre foi um problema para a equipe. E agora o time consegue olhar para sua linha de ataque e falar: "Bom, eu não vou sofrer tanto o quanto eu poderia o quanto eu sofria ali no passado". Mas fato é que essa equipe podia render mais. O que já foi, já foi. Não adianta ficar pensando em passado: "Ah, mas lá atrás perdemos ponto e tudo mais". Essa equipe, eu já falei aqui algumas vezes, essa transição de elenco me lembra muito o que aconteceu com o City na última temporada. Mudou muito o jogador. E muita gente falando em fim do ciclo do Guardiola. Pô, o Guardiola já tá querendo sair, a coisa vai ficar mais complicada e tudo mais. E o City já tá na posição que tá. O que pra mim é o caminho normal, não do City, mas de um time que tem uma filosofia bem definida. Esse time do Liverpool passou por algumas situações ali extracampo, algumas questões ali com o Salah, algumas questões com jogadores, o treinador no foco. E essa partida contra o Tottenham ainda mostra alguns ajustes que precisam ser feitos. É um time que não conseguiu sustentar ali o clean sheet contra o Brighton, mas contra o Tottenham já não conseguiu. Esse abafa no final, essa é uma situação que pode gerar algum perigo para a equipe em jogos de mata-mata, inclusive. E a gente sabe muito bem como essas coisas acontecem. Sua opinião, Orlando, sua visão, esse time que parece estar no voltando aos trilhos, ainda tem esses ajustes para fazer. Você acredita que com potenciais adições nessa janela que começa agora em janeiro, isso vai se ajustar de maneira muito natural? Ou você acha que não vem ninguém ali nem para defesa, mas que esse time tende a se ajustar pelas peças, pela parte técnica dos jogadores que tem? Bom, a gente já vem falando um tempo que seria importante mais opções para defesa, né. A gente não tem, pra zaga, na verdade, nem defesa como um todo, sim, mais a zaga mesmo. Mas a questão é a seguinte, Diego, o Liverpool gastou muito para montar esse time e contratou bons jogadores. Contratou o Isaac lá do Newcastle, trouxe o Ekitike, trouxe o Wirtz. Irmão, de gastar, de investimento, não pode reclamar, entendeu? Eu acho que a questão do Liverpool foi muito mais uma questão de encaixe, uma questão tática. Começa com a questão do encaixe, o time começa a não encaixar e a gente começa a questionar a questão a tática. E aí, de repente, essa parada começa a ir mal daqui e dali e vai para o pessoal. Aí vira uma crise de vestiário causada pelo Salah, uma crise no elenco, aquela coisa toda. Sim, na verdade não vou usar o termo causado pelo Salah, mas porque é um termo irresponsável, né, eu não estou lá dentro para saber. Mas ele está entre os pilares da confusão, aquela questão da entrevista, aquela coisa toda, tal, é um dos protagonistas. E assim, e vimos um momento de turbulência que a gente chegou a questionar aqui a continuidade do slot, entendeu? Sendo que não é uma coisa padrão Liverpool isso, né, a gente aqui no Brasil acabou fazendo esse tipo de questionamento, ouvi nas redes e tal. Então, para mim é muito algo de assim, como eu posso dizer, de encontrar o caminho do que trazer mais jogadores. Eu acho que não é uma questão de trazer novos jogadores, talvez você trazer lá mais um zagueiro, sempre bem-vindo, a gente tá precisando na verdade de mais zagueiro, ponto, isso é importante. Mas não é isso que vai solucionar o problema do Liverpool. Assim, é mais a questão de encontrar como o time joga, uma filosofia de jogo, uma cara do time, que parece que está começando a se desenhar, a gente ainda é muito cedo, tá? Mas aí começa a ter um esboço, entendeu? Isso é importante a gente entender quem é o dono da lateral direita. É o Bradley, é o Frimpong entrou e deu uma assistência, entendeu? A gente quem é um ataque? Tem que ser o Isaac ou tem que ser o Ekitike? Ou os 2 juntos, dá pra você armar ali em algum momento jogar os 2 juntos. Acho que é muito mais uma questão de encaixe tático e, assim, esse entendimento pessoal, as coisas não podem assim, acontecer de desenrolar como desenrolaram, ir para entrevista, ir para não sei o que, cara, isso só atrapalha, isso não pode acontecer. Tem problema, resolve interno, resolve dentro de casa, resolve todo mundo. Porque a imprensa, cara, ninguém quer ajudar.
Aí parece que é Botafogo, ela quer mais lenha, ela quer mais confusão, aí vai aumentar uma coisa que você falou, ela precisa vender, né. É normal, tudo bem, não estou criticando. Então você como jogador, como elenco, tem que se fechar e esse elenco já é campeão. É um elenco acostumado a ganhar título, é o atual campeão da Premier League. Não pode fazer esse tipo de coisa. Então para mim vai muito nessa direção, nesse sentido de você conseguir acertar acertar o encaixe do time, como vai jogar, qual é a sua disposição tática, qual é a sua característica, é o time de construção, é o time que tem bom contra-ataque, é o time que ataca muito fundo, é o time que joga pelo meio, entendeu? É o time que tem lá o Witzel pela ponta esquerda vindo muito para dentro, com o Ekitike centralizado, mas caindo também pelo lado esquerdo, tabelando com o Witzel, como a gente já viu lá no início da temporada. É o time que concentra o jogo lá do lado esquerdo, vê um Frimpong avançando para o outro lado, você vira a bola e pega a defesa adversária toda no contrapé. É muito mais isso do que mais gente. Não acho que agora, não, vamos trazer mais 2 jogadores aí que vai solucionar. Repito, pode ser que venha somados, isso sim, mas não são eles que vão mexer no pilar, na coluna, no na base do time, não é essa a questão é muito mais você encontrar a maneira de jogo, encontrar a sua disposição tática, encontrar a sua filosofia do que trazer mais gente, essa é a minha opinião. Um detalhe interessante aí, vou chegar no ponto que eu queria muito falar, que eu quero muito falar, porque no início da temporada eu fui um dos que critiquei bastante o Florian Wirtz, eh, muito distante, mas assim, anos-luz daquele Florian Wirtz que encantou a Europa vestindo a camisa do Bayer Leverkusen, foi campeão invicto lá na Alemanha. Chegou no Liverpool com uma aura assim de, pô, vai ser o cara diferente, vai trabalhar diferente, vai ser o ponto alto, cereja do bolo dessa equipe. E, e nós falávamos aqui, pô, tem uma esperança muito grande, mas o Liverpool não joga com um cara dessa posição desde o Felipe Coutinho em 2015. São 10 anos. São 10 anos que você aboliu da sua equipe jogar com 10 ali, com um regista, com um meio armador, como o pessoal gosta de falar bastante. E o Wirtz chegou, o Slot testou em várias posições e continuou sofrendo críticas, só que o Florian Wirtz vem e essa semana acabei vendo aí, checando em vários locais que ele vem fazendo um trabalho dedicado para aguentar o ritmo de Premier League e para se adaptar o mais rápido possível ao que o Slot quer para ele dentro do plano tático ali do Liverpool. Eis que as coisas começam a aparecer, começa a ter ali um entendimento muito interessante do Florian Wirtz com a equipe. Ele já tinha feito bons jogos pela Liga dos Campeões, o jogo contra o Real Madrid foi muito bom. E esses dois últimos jogos aí de Premier League contra a Inter, ele teve ali os seus momentos, mas os dois últimos jogos ele já teve um movimento melhor. Contra o Brighton, ele foi bem na partida e contra o Tottenham, ele ajudou muito a comandar o meio-campo da equipe, dando uma assistência, prestando muita atenção no jogo e você via que em vários momentos o Wirtz era o cara do escape do meio-campo. E ele começa a se sentir mais à vontade, começa a entender melhor o movimento dos companheiros de equipe, principalmente a movimentação do Ekitike. O Ekitike é um atacante que tem um estilo que eu gosto bastante. Ele se movimenta muito, ele não é aquele centroavante que fica esperando a bola, ele não. O Ekitike, ele é um cara que ele vai fazer o pivô muito bem, mas ele vai fazer esse pivô em qualquer posição que ele tiver, porque ele se movimenta demais, ele troca bastante de posição e o gol dele com o passe do Wirtz é um gol que o gol do Isaac com o passe do Wirtz é um gol de quem tá prestando atenção na movimentação do meia. O Isaac saiu, quando estava o Ekitike em campo, você percebia que eles continuavam se procurando. Talvez por terem jogado no mesmo país, por terem se enfrentado, mas você percebe uma sinergia legal. O Wirtz, ele não jogou o jogo inteiro, mas aproveitou muito bem enquanto esteve em campo. E aí eu pergunto pra você, Orlando,
a gente olha agora para toda essa situação que passou, jogadores que não tinham uma adaptação por completo começam a se adaptar. O Ekitike para mim tem que ser o cara titular no ataque e eu espero que ele seja. E o Wirtz começa a dar sinais de que vai ser aquele Wirtz que a gente de fato espera. 10 anos sem um meio armador, 9 anos de um Klopp que jogou com falso 9, com falso 8, por muito tempo, e chega um slot trazendo o principal camisa 10 do mundo para sua equipe e tendo que fazer ele jogar. Você acha que depois de toda essa névoa, que a gente espera que tenha ido embora de vez, esse final de ano principalmente, o Florian Wirtz tende a ser o cara que vai puxar um pouco mais o destaque para si, até pensando que vem Copa do Mundo por aí e esses caras querem sim ser o destaque da equipe. Você acha que ele vai começar a puxar um pouquinho mais o protagonismo no meio-campo para si próprio, pensando em tudo que pode acontecer? Diego, acho que sim, tá. Embora você disse algo aí que acho que facilita muito a vida do Vitz. O Ekitike. O Ekitike facilita muito a vida dele, porque o Ekitike ele é um tipo de atacante, ele é muito móvel, como você falou, e ele esconde a bola, ele tabela, ele ataca o espaço, ele tem qualidade. Então facilita muito a vida do Vitz. Não é um atacante que o Vitz tem que ficar procurando o tempo todo para ele finalizar, não. O Ekitike ele participa da construção da jogada, além de finalizar. E se os dois estiverem em sintonia, o Vitz tende a ser um dos caras do time, se não o principal cara no meio de campo, nas ações ofensivas. E nada mais justo, é porque ele foi contratado para isso, foi contratado com essa expectativa, a gente sabe do potencial dele. Agora que a gente está vendo isso acontecer. Então, assim, creio eu que agora vem um momento de ascensão mesmo, e que ele vai crescer, que o futebol dele vai evoluir e vai cada vez mais ser protagonista. E acho que sim, passa muito pela questão do Ekitike. Você pega, por exemplo, a questão do o lance dos gols. O Isaac ele é muito mais agudo nesse sentido de você receber uma bola, dar em profundidade para ele entrar em facão e finalizar. Isaac é muito bom nisso, é excelente. Mas em questão de entendimento, de construção de jogada, de tabela, eu acho que Ekitike encaixa mais com o Vitesse. Então, eu creio, né, fica aqui na minha crença que os dois juntos ali, se tudo der certo, tende demais ao desenvolvimento do futebol dos dois, né? É uma tendência essa. É a minha expectativa, né? Porque eu gosto de futebol do Ekitike desde que ele chegou. Eu lembro que lá na abertura da temporada ele já fez gol. Eu adorei aquela questão dele cair muito pelo lado esquerdo, trocar de posição, preparar muito jogada para os companheiros. É isso, irmão. O Vitesse vai evoluir cada vez mais e passa muito pelo Ekitike. Essa dupla aí vai dar trabalho para os adversários e vai nos dar alegria, tá? E é bom isso que você falou, é muito importante em relação ao Liverpool jogar, né, sem um armador propriamente dito, que de fato foi campeão assim com o Klopp, com o meio de campo muito mais operário, né, no sentido de que os volantes iniciavam a jogada. Nós tivemos o tempo do Fabinho, que ainda tinha um pouquinho mais técnico, finalizava de fora da área, mas não tinha um armador naquele Liverpool 19, 20. E aí, nesse ponto, o Slot está colocando a cara dele no trabalho. Não que na temporada passada não tivesse cara dele, mas ele aproveitou muito do Klopp. E nessa temporada, não. Ele falou: meu time é assim, eu gosto de um meio aqui que habilidoso, que tabele, eu gosto de atacantes móveis, eu gosto de um jogo mais que passe pelo meio ali, de uma tabela de pé em pé, não tanto aquela esticada de bola para atacantes de velocidade o tempo todo, enfim. E talvez isso tenha feito o time sofrer, tá, no início da temporada, essa mudança de filosofia mais abrupta, porque tudo bem que já na última fase do Klopp já era um time mais construtor, já veio Szoboszlai, McAllister, mas eu acho que com o Slot, eu vejo que com o Slot, esse nesse sentido de ser um time mais construtor, ele teve um up, ainda foi mais ainda para esse lado com a chegada do Vitz, com a chegada do Ekitike, entendeu? Então, talvez tenha sido esse o sofrimento do Liverpool. E agora seja o momento da gente começar a colher esse fruto.
do time finalmente está entendendo, está conseguindo entender como o treinador quer, como joga, entrosando, porque não é só entender, tem que entrosar também. E nesse sentido eu sou bem, como posso dizer, eu sou bem otimista. O Liverpool vai crescer com esses 2 aí, o Vitesse tende sim a crescer, a desenvolver, a jogar cada vez mais e passar a assumir esse protagonismo. Aliás, ele foi contratado para isso, e a gente cobra isso dele, tem que ser cobrado, afinal ele, né, o preço que foi pago, o futebol que ele já mostrou que tem, e a tendência agora é evoluir. Orlando, a gente estava falando há pouquinho aí de possibilidade de chegadas, né? É um time que fez ali as suas substituições e ainda tinha no banco o Calvin Ramsey, o Elliot Luck da base e o Rio Nigumorra, que, na minha opinião, o Slot está preservando e está fazendo direitinho. Mas ali, hora que você olha para o departamento médico, você tem o Giovanni Leone, que chegou para ser o menino que ia tomar a vaga do Konaté e 2, 3 jogos já era. Cody Gakpo, que machucou, deve voltar aí provavelmente 2026, já no início. O nosso querido Wataru Endo, que não joga e machucou mesmo assim, deve ficar um tempinho aí fora, pelo menos um mês. E o incansável Joe Gomes, que fez boas partidas. O Joe Gomes é um negócio impressionante. Os poucos jogos que ele já tem 2 assistências, mais do que muitos jogadores no time. E o Szoboszlai, que agora é dúvida para esse próximo jogo contra o Wolverhampton. O Liverpool pega, agora na próxima rodada, o Lanterna com 2 pontos. É um jogo em casa, eu vou falar de novo. O Wolverhampton é o Lanterna da Premier League, tem 2 pontos e vai a Anfield para jogar contra o Liverpool. Na minha opinião, tá? O Thomas Frank, ele entrou num 4-2-2-2, deixou o meio aberto ali, porque tinha Curtis Jones e McAllister no time. O McAllister até um pouco à frente, ajudando ali o Florian Wirtz nessa armação. Eu gostei um pouquinho dessa variação, mas eu acho que uma linha com Wirtz, McAllister e Szoboszlai confunde um pouco o que esses jogadores do Liverpool precisam entregar em campo. Eu acho que o Szoboszlai é o cara que todo mundo já entendeu que ele vai ser o mais ativo desse time. Ele vai ser o cara que vai ser mais protagonista, até pela regularidade dele. E o Wirtz é o cara que tá buscando ali. Talvez para a próxima temporada o Wirtz seja o protagonista desse meio-campo. Mas pensando aí nesse jogo, Orlando, contra o Wolverhampton, um jogo que nós vamos de novo. Lanterna da competição, 2 pontos apenas. Vai a Anfield pegar o Liverpool. É jogo para você pensar em fazer algum teste diferente? Ou você acha que é jogo para pegar e falar, gente, eu vou com o mesmo time e é hora de fazer saldo de gols, é hora de pegar o Wolverhampton e fazer com eles o que todos os times estão fazendo, que é bater. Qual que é a sua ideia para esse jogo contra um adversário que, assim, um time que tem 2 pontos, com quase 19 rodadas, vamos combinar que ele não tem muito o que fazer. Ele já pode pensar na Championship próxima temporada. O Liverpool, com todos os percalços que passou, você enxerga isso como um desafio para falar assim, pô, acabou a fase ruim? Ou você acha que o time tem que entrar e falar assim, não, isso não é referencial para saber se a gente melhorou ou não de rendimento aqui ao longo do campeonato? Diego, olha só, não tem que fazer teste nenhum, é ganhar 3 pontos, entendeu? E saldo é consequência, se der pra fazer saldo é bom, beleza. Mas o negócio é fazer um futebol convincente e encontrar o resultado. Porque, assim, a gente não pode perder ponto pro Wolverhampton. O Wolverhampton tem 2 pontos em um turno, cara, já caiu. Ele não vai fazer nada com nenhum ponto que ele ganhar daqui pra frente. Ele não perder ponto do Wolverhampton, desculpa, não pode, não tem condições. Então, é entrar sério. Ah, é o time que o Slot achar melhor. Se ele achar melhor, sei lá, trocar um, dois, beleza, em condições de questão tática. Olha, eu acho que taticamente vai ser melhor isso. Agora, experimentar, não tem nada de experimentar, cara. É Premier League, não tem como fazer experimento com ninguém, não. Porque aí numa dessa aí você entra uma soberba, experimento, perde um ponto, empata um jogo, tá maluco. Um time que, pô, não vende ninguém. Então é isso, não tem condição nenhuma, o Liverpool tem que ganhar esse jogo, é obrigado,
existe sim obrigação, não pode perder ponto para o Wolverhampton, não tem nem conversa nesse sentido aí. Eu vejo que esse jogo, eu tô muito contigo, tá? Nessa leitura. Acho que o time do Liverpool não tem que sequer pensar em, pô, vamos pôr o Rio Ningo Moura pra fazer gol. Não põe o Ningo Moura na hora que tiver 3-4-0 pra ele tentar fazer o dele, porque é jogo para você entrar, vencer esse jogo matar o jogo no primeiro tempo e assim, ó, agora nós podemos olhar pra frente. A tabela do Liverpool, ela é a seguinte: tem o Wolverhampton, vou até puxar aqui essas partidas. Tem o Wolverhampton de Boxing Day, sábado, meio-dia. Bom horário, hein? Bom horário, 4 horas da tarde lá em Liverpool. A galera naquela ressaca boa. O histórico desse jogo recente são 8 vitórias do Liverpool, um empate e uma vitória do Wolverhampton. A última vitória do Wolverhampton, vou até puxar aqui, quando que foi? Foi um 3-0 em 2023. Teve gol contra do Matip, Rubem Neves fazendo gol e o Dawson também completando ali esse jogo 3-0. O time pega o Wolverhampton em casa no sábado, meio-dia. Depois recebe o Leeds na quinta-feira, 1º de janeiro. Abre 2026, jogando contra o Leeds às 14h30. E depois vai a Londres enfrentar o Fulham, dia 4, domingo, meio-dia. É uma sequência que desses três aqui, a gente tem o Leeds que nos sacaneou, né? Nós jogamos melhor que o Leeds, acabamos empatando esse jogo. Mas são três jogos que precedem o clássico contra o Arsenal, que vai ser dia 8 de janeiro, lá em Arsenal, uma quinta-feira às 17 horas. São três partidas que nós temos aí para recuperar, para pegar um postulante a título, Orlando. Qual que tem que ser o comportamento dessa equipe num período aí de 10 dias, 4 jogos? Bom, Diego, a gente sempre comenta que essa parte do campeonato, né, final de um ano, início do outro, assim, é um divisor de águas. Você conseguir passar por isso bem, são muitos jogos em poucos dias. Acho até que, de certo modo, a tabela, sim, não existe tabela favorável, né, no sentido, mas também não é nenhum absurdo para o Liverpool. Eu acho que é um momento de consolidação. Agora é hora do time mostrar não um futebol vistoso, mas um futebol co- é, constante que passe confiança e consiga os resultados. É ganhar do Wolves, é ganhar do Leeds, é ganhar do Fulham. Jogando de maneira firme, acertando essa defesa, sem tomar gol. É isso. Não tem... Aí, se conseguir esses 3 pontos, esses 9 pontos nesses 3 jogos, jogando bem, né? E quando eu digo jogar bem, não é fazendo bonito, goleando, não é mais é ser constante. Você se propôs a fazer. Você se propôs a fazer uma coisa, faça aquilo bem feito. É executar o seu plano de jogo de maneira fidedigna ao que você acredita, tá? Como certo. E o Liverpool é isso. Mantendo essa constância, a gente vai voltar. Porque a gente não tá confiando tanto, né? Tudo bem, vem 6 jogos sem perder, mas ainda tá com aquele. O próprio jogo contra o Tottenham podia, o caldo poderia ter entornado. No final do jogo, por causa de besteira. Aí seria um empate frustrante. Você teria jogado 2 pontos fora, porque você estava com a mais do início do primeiro tempo, abriu 2 gols de vantagem, não tinha como tomar empate. O Liverpool quase tomou. Então, é manter essa constância, é conseguir ser constante. Conseguindo ser constante, aí a gente vai lá, como você disse, em Arsenal, né? Joga em Arsenal, lá em Londres, lá no estádio do Arsenal. Você consegue, aí a gente vai conseguir acreditar, mas temos que olhar para esses 3 jogos. Primeiro o Wolves, o Leeds e o Fulham. Se passar essa sequência, não é só o resultado. Ah, venceu jogando mal, não é isso. Embora seja importante vencer, apesar de jogar bem ou mal. Mas é vencer se colocando como posso dizer, vencer bem. Vencer jogando bem, vencer fazendo com que a gente acredite, vencer com que passe confiança pra gente. Aí nós podemos acreditar num jogo contra o Arsenal aí,
Quem sabe uma vitória contra o Arsenal e encostar de vez ali no City, quem sabe? Pode acontecer, o Arsenal perde 2, empata 2, o City também, a gente ganha ali 4 seguidas, né, se vamos supor que vencesse o Wolves, o Fulham e o Leeds e o Arsenal, já é uma arrancada legal. É nesse sentido, mas aí tem que ser constante, cara, tem que ser constante e passar confiança pro torcedor, porque por enquanto a gente ainda tá olhando assim com mais otimismo, mas ainda não tá não temos aquela certeza toda. Orlando, antes da gente entrar no final, nós estávamos aí no pré-jogo falando do estresse do Salah, né? De todo o piti que ele deu. Eu até brinquei aqui, eu falei, pô, o Liverpool tá parecendo um trecho da Choquei, porque é impressionante, só fofoca, Choquei, revista Caras. Tem uma galera aí que é nova, não vai lembrar, tinha uma revista chamava Revista Contigo. Essa revista era um show de fofoca, era só a vida dos outros, não agregava em nada. E o Liverpool passou isso daí. Fizeram uma entrevista com o Gerrard recentemente e o Gerrard, palavras dele. Serei brutalmente honesto com vocês. Eu ajudaria o Liverpool em qualquer departamento a qualquer minuto de cada dia. Eu os ajudaria com qualquer coisa. Não quero que Arne Slot perca o emprego. Quero que ele resolva isso, dê a volta por cima e faça o Liverpool voltar a ser grande. Eu estava pulando de alegria pela cidade há 4 ou 5 meses, quando o Liverpool ganhou a liga. Sou torcedor do Liverpool, quero o melhor para o Liverpool, mas se o Liverpool precisar de mim em qualquer departamento, a qualquer momento, eu estarei lá para eles. Vou dar os créditos aí para a galera da Estação Liverpool. Beijo no seu coração. Vitória Carolina, você que traduziu muito bem aí esse trecho da entrevista do Gerrard. É, Orlando, essas situações nós sempre criticamos aqui no futebol brasileiro porque a imprensa sempre potencializa tudo e sempre passa a mão na cabeça do jogador. A gente sempre fala, pô, o jogador brasileiro ele é mimado. Mas o Salah também foi mimadíssimo, deu ali um chilique, meteu um estresse. E já estavam falando em Gerrard como interino do time. Imagina, o Gerrard, ele é um ídolo meu. Ele é um dos meus ídolos. Eu nunca vou esconder isso de ninguém. Como jogador. Que o Gerrard, como treinador, ele fez um trabalho fora da curva demais lá no Rangers. Teve ali um olho maior que a barriga. Acabou indo pro Aston Villa e foi demitido no Aston Villa. Viu que o buraco é mais embaixo. Hoje ele é comentarista ali. Teve ali um trabalho no Al Ettifaq, que também não foi muito bem. E com todo o dinheiro que foi jorrado lá nas ligas árabes, ele não teve um bom desempenho. Esse é o tipo de fala, esse é o tipo de situação que, assim, evidente que ninguém aqui vai falar que o slot tem que ser trocado pelo Gerrard. Pelo amor de Deus, se alguém acredita nisso, por favor, pare agora. Mas fato é, Orlando, que são aquelas fofoquinhas que a comissão técnica também não gosta de saber que tá rolando, né? Pô, os caras já estão colocando o outro aqui no lugar. No momento que o time tá retomando as rédeas da própria vida, da própria situação, como é que você acha que cai esse tipo de situação aí? E você trocaria o Arne Slot pelo Gerrard como treinador, ô Orlando? Bom, começando do princípio, né, eu acho que, assim, o Salah ele foi muito infeliz, eu não gosto desse tipo de atitude, a gente pode ter problema, a gente pode brigar dentro de casa, mas tem que resolver dentro de casa, a gente pode não se gostar, tá tudo bem, não precisa todo mundo ser amigo, precisa jantar um na casa do outro, mas você precisa respeitar a hierarquia, você precisa respeitar a instituição, você precisa respeitar a torcida. Porque o Salah só é o que ele poderia jogar tudo o que jogasse na vida. Ele só tem o dinheiro que tem, só tem a fama que tem por causa de nós. Se ele jogasse tudo isso aqui, tudo isso aí que ele joga, né? E não tivesse torcedores, ele não seria milionário. Não seria nada, seria, entendeu? Então nós é que fazemos a coisa rodar. Então quando ele toma uma atitude como essa, é um desrespeito com a gente, como torcedor. Comigo. E nesse sentido, por isso que o Salah pode ganhar o que foi, sim, é o ídolo geracional, também tenho ele como um dos meus ídolos, mas o meu maior sempre vai ser o Diego. Porque ele é o torcedor em campo. É o cara que eu tive certeza que nunca faria nada para prejudicar o Liverpool. Nem por briga pessoal, nem nada. Embora ele tenha brigado, sim, tá? Ele teve problema já com, enfim, com treinadores e não teve essa palhaçada. É nesse sentido que a gente precisa pensar. Então, não pode.
Tem problema? Resolve dentro de casa. Resolve igual adulto, conversa, chama. Agora, não ir dar apetite para a imprensa. Porque a imprensa, você estava falando da imprensa brasileira, cara, a imprensa inglesa é tão ou pior, né? Os tabloides ingleses, eles fazem de tudo para colocar fogo na situação, para que a fofoca aumente. Ele quer vender. É uma cultura inglesa, inclusive, desse formato. Então o Salah foi e deu, né, deu tudo que os caras queriam. Isso só prejudica o time. Isso não ajuda. Resolve internamente, conversa, mas não faz isso. Achei muito feio, foi uma atitude muito precipitada, muito infantil, muito ruim, como você falou, de mimado. Quanto à questão do slot pelo Diarra, irmão, a gente ama o Diarra, o Diarra é meu ídolo, tá? Mas a gente precisa de treinador de alto nível. No dia que o Diarra se provar ser de alto nível, ou não, o Diarra lá tem 4 anos consolidado lá, brigando por G4, o time jogando bem, dentro da limitação do time, entregando que o time, beleza, aí pode vir por Liverpool. Agora, vir por nome, não, porque é o dia mesmo, só vai queimar o nome dele e só vai atrapalhar o nosso lado. Não adianta a gente contratar porque eu amo, não sei o que, não. Tem que ter resultado. Tem que ter, como pode dizer, como a gente gosta de falar, cacife. Tem que ter cacife. O dia ainda não tem, não tô falando aqui insultando ele, é porque a carreira dele ainda é muito recente e nenhum trabalho ainda o credenciou treinar um clube grande de Premier League, um clube grande de Série A, um clube grande de La Liga, clube grande de Bundesliga, ainda não credenciou, não tem nem trabalho que credencie. O dia que ele pegar, sei lá, um Southampton da vida, um Leeds e ficar ali 3, 4 anos fazendo com que o time evolua, que apresente resultados, aí a gente vai poder dizer, não, hoje, mas no momento não dá. Então que ele continue como comentarista, ajudando o Liverpool sempre que se tiver alguma coisa que ele possa ajudar, mas como treinador hoje não tem condições. Quanto à demissão de treinadores, né? Que a gente teve um tempo que isso foi discutido e tal, assim, pela torcida, a imprensa jogando e tal. Não é o modus operandi da história do Liverpool, e ainda bem por isso, né? É um clube diferente. Então a gente tanto acreditou aí que o Slot está voltando a encontrar o time. Então, se você começar, aí de repente manda o cara embora e traz outro, e começa tudo do nada, aí também não anda, e você não tem nem chance de recuperar um trabalho que vinha bem, você vai tudo pro espaço. Esse modus operandi não funciona. Entendeu? Ah, vai trocar de treinador, então tem que ser sim, no final da temporada. Acho que no final da temporada a gente fez uma avaliação, não dá, beleza. Mas no meio da temporada. Porque assim, ficou muito claro que além da questão, sim, o time desmoronou naquele período da temporada, né? Um mês e pouco atrás, um mês, um quebradinho, coisa e dois. Mas não foi só tático, a gente viu em queda técnica. Porque assim, o treinador atrapalhou o time escalando errado. Isso acontece, o treinador é fundamental sim para o jogo do time. Contudo, não é um treinador que é rapaz. Não é um treinador que não consegue finalizar uma bola. Então, por mais que o jogador seja mal ou seja mal escalado, ele é obrigado a acertar o passe. Obrigado a conseguir fazer uma tabela. Aí, se ele não consegue, não, porque eu tô na posição errada. Desculpa. O alto nível não é assim que funciona. Você também acaba. Então, aquele momento ali de crise tática, crise de identidade do time, crise pessoal, aí você manda alguém embora no meio dessa. Olha quantos fatores eu citei. E os que não devem ter lá dentro, que a gente não sabe. São muitos fatores. Uma temporada que nós vemos, não estou dizendo que eu não estou colocando na conta dele, mas isso também é um dos ingredientes. A tragédia do Jota, lá dessa temporada, a saída do Luiz Dias, que era assim, um dos times ali, vai reconstruir, sabe? Então, olha quantos fatores. Você chegar assim, não, vou mandar o treinador embora que vai resolver. Não é assim que funciona. Você ia no mercado, ia correr atrás de outro, ele ia entrar sem entender o vestiário, todo mundo saindo na porrada ali, salário de um lado, outro do outro ali, ia ser engolido. Entendeu? Isso é muita inocência da galera achar que futebol é futebol manager. Quando digo da galera assim, né? Da imprensa, ou de que não é todo mundo, obviamente. Mas quem vai nesse sentido? Não é futebol manager. Vou chegar aqui, vou botar o cara, vou aqui botar skill tal, o cara vai de tal posição e a gente vai render. Não é assim. Tem a questão tática, tem a questão física, tem a questão pessoal, tem a questão técnica, e você acerta o time taticamente, mas o teu jogador lá tá num mau momento.
Seu centroavante perde 2 gols de cara, o seu meia não consegue acertar os passes em profundidade, o seu lateral não consegue chegar no fundo e você acertou taticamente, mas os caras não estão acertando. Seu lateral não acerta o cruzamento, e aí? Entendeu? Então, é o momento de ter, assim, voltamos ao que parece, ao início da calmaria e que se mantenha essa tranquilidade. Voltando à pergunta lá do que você falou do Boxing Day, da sequência, é essencial vencer esses 3 jogos. O Arsenal não. O Arsenal se vencer, show de bola, é bom vencer, mas a gente não tem como cobrar um jogo fora de casa contra o líder do campeonato. E convenhamos, por mais que o Liverpool tenha gastado, hoje o Arsenal está um degrau acima. Ele é o líder, o time está bem, tá jogando, é o momento. Agora, o Wolves, o Leeds e o Fulham, o Liverpool tem que vencer. Se quiser se colocar de vez ali entre os 4, 3 primeiros, não vai ganhar o campeonato esse ano, mas se colocar ali onde tem que estar, entre os 3, 4 primeiros, tem que vencer esses 3 jogos. Aí a gente pode conversar em vencer o Arsenal, tá? E só para completar, vencer jogando bem, convencendo. Interessante os detalhes que você falou aí de saída do Jota do falecimento do Jota e a saída do Dias. Que assim, eu concordo quando fala assim, pô, já deu, né? É, acho que cada um tem seu luto, cada um entende o momento que a sensação vai passar. E eu imagino também que deve ser muito complicado você entrar no vestiário e você saber que há meses atrás tinha um cara ali, que esse cara não está mais ali, não é que ele foi transferido e tal, ele morreu. E o Dias ficou uma questão ali, a saída do Dias, a maneira como foi, né, um desdém e tudo mais, e ele meio que nem aí com o clube, vou sair, tá bom, sabe? E isso daí mexe com todo mundo, porque os caras se olham e falam, cara, nós estamos aqui há 3, 4 anos todo mundo junto e até que ponto tá um pelo outro? Então imagino que em algum momento deve ter tido essa reflexão. E tô com o Ah, Orlando, não tô passando o pano em cima disso, não. Mas são questões que os caras vão entrar ali e vão falar assim: então, será que esse cara tá realmente comigo? E como é que será que vai ser? só para ser bem claro, e você completou o que eu quis dizer, mas é isso, eu não estou dizendo: "Ah, o time tá jogando mal por causa do Jota", que eu disse, eu estou colocando a quantidade de ingredientes essa temporada aí que podem sim ter afetado o Jota, o Dias, a mudança de característica, a entrada de novos jogadores, o Slot tentando colocar mais a cara dele, a questão pessoal, a questão tática, a questão técnica. Então, um cacetão de ingrediente, fazer, pô, vou mandar o treinador embora para resolver. Entendeu? É isso, é a complexibilidade da situação. Eu tô muito contigo nessa. O time do Liverpool hoje é o quinto colocado. E eu fui puxar aqui, né, o paralelo que eu faço com o Manchester City, né, na última temporada. É, e é uma temporada muito parecida, tá? É uma temporada muito parecida. A temporada passada do City com essa temporada do Liverpool em relação ao que acontece de oscilação ali de elenco. É, é uma situação que eu vou sempre fazer esse comparativo. Acho que o Liverpool tem muito mais ingrediente, como falou o Orlando, do que teve o City. O City teve ali a troca de jogadores, teve saída de De Bruyne, que tá jogando muito na Itália. E ninguém entendeu a saída do De Bruyne, pô, acabou, tal, não sei o quê. É mais uma prova de que o capitalismo desenfreado no futebol, ele transformou a paixão em um mercado. Não existe mais aquela a idolatria, ela vai existir para nós torcedores aqui, mas dentro de campo isso acabou. O jogador, o amor à camisa, ele até o quinto dia até pingar ali na conta. Depois não pingou, esse amor ele começa a mudar um pouquinho e as transferências vão fazendo com que a coisa vire o que já é, né? Se transforme naquilo que já é. Mas eu tô muito com o Orlando nessa daí. É uma temporada que, quando for ter a reflexão do que foi o 25-26 do Liverpool, muita coisa vai acontecer. E vou dizer mais: conforme for saindo um jogador, for saindo outro, um se aposentar, outro, daqui uns anos vai ter alguém que vai falar assim: aquela temporada lá, 25-26, o que que aconteceu? Cada um vai falar uma coisa. Daqui 10 anos, talvez a gente saiba o que aconteceu nessa temporada
pela boca de algum jogador se isso acontecer. Se não, vai ser só aquilo que tá à mostra na imprensa. O Orlandinho, falamos sobre tudo, falamos sobre todos. Eu vou, pra gente encerrar aqui, você que eternizou esse "é tudo pra vocês, é tudo por vocês", esse final de ano para nós é um final de ano muito interessante, muito importante, muito gratificante, porque a gente sempre tá vendo aqueles números da temporada, sempre sai retrospectiva, nós vemos aí o nosso alcance. Mas essa semana eu puxei ali, não vou dar spoiler, mas tem coisas muito boas para acontecer aqui com o podcast, com fatores externos. Eis que eu vejo que o nosso alcance global, ele passa de 3 milhões de pessoas. E um trabalho independente como o nosso, atingir mais de 3 milhões de pessoas e trazer mais de 20 mil que ficam aqui, que nos escutam toda segunda-feira, ou seja, toda quinta, toda sexta ou toda quarta, quando sai o DL, é, é porque a gente tem alguma coisa para ser valorizada, né? É porque tem algo de bom sendo produzido aqui. E, e nesse seu até a semana que vem, é, agradece a galera por tanto nos acompanharem aqui e por aumentarem cada vez mais, porque um projeto independente ser um dos mais compartilhados, um dos mais divulgados na categoria esportes, dentro do Spotify, falando sobre Liverpool, é uma coisa que a gente tem que olhar e falar, pô, realmente a gente entrega algo que o pessoal gosta, que muita gente sente falta e que não tem por aí. Avisa a galera que segunda-feira que vem estamos de volta com tudo sobre o próximo jogo, Orlando. Bom, primeiramente agradecer a todo mundo, muito obrigado. Eu sou muito grato, peço desculpa pela minha ausência recente, eu tenho realmente andado muito ausente, primeiro turno inteiro praticamente fiquei fora, enfim, questões pessoais, familiares, e é isso. Pedir desculpa, eu acho que hoje eu não entreguei à altura do que a gente costuma fazer, porque, obviamente, não dando desculpa, mas tem sido dias difíceis. Nos últimos 9 dias, eu trabalhei 7. Fiz plantão hoje, vou amanhã e trabalho até quarta. Só folgo na quinta, com a graça de Deus. E trabalho. Isso causa, né? Pra tu ver o amor que a gente sente. Eu vim correndo do trabalho, saí 7 horas, cheguei 8, mal cheguei, Diego já tô mandando link, vamos gravar e tal. E eu não falo isso aqui para poder vocês, coitado deles. Não, mas só para vocês entenderem como a gente luta para entregar. Então, quando a gente não consegue entregar o que a gente consegue fazer, o nível, né, que a gente é acostumado, porque a gente sabe do nosso potencial, não querendo ser arrogante, mas nós temos um bom potencial. Não é à toa que um trabalho independente como o nosso recebe tanto carinho, recebe tanta gente apoiando aí, elogiando. Tanto, assim, se você for ver os números dos últimos tempos, cara, dos últimos 2 anos, eu jamais imaginei isso, sabe. A gente conversou com o Babel uns meses atrás, né, deve ser o quê? 1 ano já, mas, cara, que legal, nunca imaginei isso na minha vida. A gente conversou com o Jean Oddi, a gente conversou com Mário Marra, sabe, eu não vou ficar aqui falando, que é até injusto, né, peço desculpa até que eu não falar, que eu não comentar o nome, mas é porque é muita gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. Então, vocês sabem que a gente entrega isso com muito carinho, com muita vontade. Nem sempre a gente consegue nas melhores estruturas. Repito, vim correndo do trabalho, nos últimos 9 eu trabalhei 7, fiz plantão de 12 horas hoje. Já cheguei correndo pedindo um negócio para lanchar, e o Diego mandando link, eu assistindo aqui e tentando desenvolver. Às vezes o cérebro cansado do sono, fome, dá uma travada e você e de repente consegue retomar um raciocínio. Então é isso, eu agradeço demais a vocês. Se não fossem os ouvintes, nós não seríamos nada. É a mesma história que eu falei para o Salah, se ele poder jogar tudo que jogar, se não tivesse torcida, a gente gosta que acompanhasse futebol, não seria ninguém, seria a gente aqui, falando eu pro Diego, Diego falando com o Rodrigo, a gente aqui entre iguais aqui, falando com o Daniel, com o Nick, e não sai disso. Agora, como tem vocês ouvindo, como tem vocês opinando, como vocês têm dando moral, como tem vocês discordando, pode discordar falando, tu falou uma besteira enorme, você falou ele estava errado, eu discordo, é isso. Sabe, são vocês. A gente corre por vocês, a gente luta por vocês. Eu sinto até saudade, às vezes, faz um tempo que a gente não faz episódio com ouvinte. Acho que é muito bom, eu gosto pra caramba, eu acho que dá um termômetro da coisa. E feliz pelo Liverpool, essa invencibilidade recente aí.
e que essa história se concretize, passe a ser a realidade novamente. Um Liverpool que vence, um Liverpool jogando bem, um Liverpool constante. No mais, boa noite a todos, boa noite, Diego. Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês aí nessa data, né, para os cristãos, né, a encarnação do Verbo, né, e para quem não é cristão, quem é de outra denominação religiosa, quem não acredita em nada, seja bem-vindo do mesmo jeito, aproveite a família, fica aqui meu desejo de felicidade, coisas boas, pra todo mundo junto, e vamos para lá, para próximo episódio aí na outra segunda, para 2026 aí eu pretendo estar muito mais presente, e que o projeto, sabe, eu não vou ficar projetando aqui, falar: "Não, tem que crescer tal número", não, não. Que naturalmente, de uma maneira orgânica, chegue aonde tem que chegar. Creio que ainda tem que nós tenhamos escada para subir, montanha para escalar, tá, é a minha percepção. Mas não vou ficar botando meta aqui não, vou continuar trabalhando desse jeito aqui, divertido, zoando, brincando, porque a gente faz com amor, a gente não ganha dinheiro com isso, entendeu. Isso aqui tudo é isso, a gente faz por amor, por carinho mesmo, e fica para vocês. Tudo por vocês, tudo para vocês. Até a próxima. E eu digo que você é muito importante, Orlando. Você é sempre gigante aqui. Eu agradeço demais cada play, cada compartilhamento de vocês, agradeço muito cada interação de vocês, sempre no final dos episódios ali deixando comentário, crítica, elogio. Às vezes nós não estamos no melhor momento, no melhor dia, na melhor estrutura, mas nós sempre estamos aqui. Eu desejo para vocês aí, para aqueles que comemoram, um excelente Natal, uma noite maravilhosa, uma noite de passagem aí bonita com todos os seus, com muita alegria, com muita reflexão, com tudo de bom que esse momento pode proporcionar. E aqueles que não comemoram, que vocês tenham também uma boa noite com a família de vocês, bons momentos que vocês possam olhar uns para os outros e agradecer por estarem mais um dia ali entre vocês. Eu digo que próxima semana estamos de volta. O nosso episódio de Natal fica por aqui. Que o bom velhinho, mais uma vez para aqueles que comemoram, seja muito, muito generoso com vocês e possa, com o vermelho do Liverpool, abençoar a noite de todos. Eu deixo aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração. Feliz Natal para vocês todos e fui!